Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Antes da minha palavra, um convite que é feito pela direção da Escola Bíblica Dominical. Próximo sábado, às 15 horas, nós teremos uma reunião para apresentar o tema do próximo trimestre, que vai ser a doutrina do Espírito Santo. Se você quiser participar conosco desta apresentação desse tema, você é nosso convidado. Pode vir aqui sábado às 15 horas. E se você tem interesse de nos ajudar na Escola Bíblica Dominical, você é mais do que convidado. Também o Ministério Infantil se reunirá no mesmo horário, às 15 horas, para a sua reunião. Se você também sente no seu coração de ajudar, de participar do nosso Ministério Infantil, venha também. Sábado às 15 horas, então estaremos aqui para a EBD e também para o Ministério Infantil. Ok? Muito bem, gostaria que vocês pudessem abrir suas Bíblias no Salmo de número 13, Salmo de Davi. O título do sermão desta noite é: Está Deus em silêncio? Está Deus em silêncio? Salmo de Davi, Salmo 13. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em seu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Os salmos falam muito aos nossos corações, não somente porque é a palavra de Deus, mas porque revela a própria natureza humana, a nossa limitação, a nossa finitude. Nós somos frágeis, seres frágeis e dependentes. E na poesia dos Salmos nós encontramos essa realidade que fala muito ao nosso coração. Davi foi um rei e um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve os seus problemas, teve as suas lutas, as suas dúvidas também. Começa aqui o Salmo perguntando Davi ao Senhor: até quando? Será que Davi não confiava em Deus? Será que Davi não dependia de Deus? Claro que ele confiava no Senhor. Claro, nós conhecemos a história dele. Mas há momentos na nossa vida, na minha e na sua vida, que temos altos e baixos. Há momentos em que nós vacilamos na nossa fé, por causa da pressão, das adversidades que vêm contra nós. Em meio a essa pressão toda, nós acabamos como que revelando a nossa fragilidade. Fico pensando aqui, quando eu pensei no título do sermão, está Deus em silêncio? Porque Davi está perguntando: Senhor, até quando que eu vou sofrer isso? Até quando vai o meu sofrimento? Parece para Davi, e parece para nós que estamos lendo o Salmo, que Deus não está respondendo a sua oração. Deus está em silêncio. Por isso ele precisa perguntar: Senhor, e aí? Os meus inimigos vão prevalecer? Os meus adversários, as minhas adversidades vão prevalecer sobre mim? Até quando? E parece que há um silêncio do lado de Deus. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos hoje numa sociedade em que o silêncio é uma raridade. Nós estamos em meio a muita agitação, muita turbulência. Aliás, muitas vezes nós desejamos o silêncio. Queremos um momento de paz, um momento de tranquilidade, de serenidade. Queremos ficar naquele cantinho, ali, sem ouvir mais nada, sem ver mais nada, apenas para descansar a mente. Isso é saudável. É chamado de solitude. Isso é saudável. O problema é quando nós entramos no lado negativo do silêncio, que nos leva à solidão. Nós nos relacionamos. Nós somos pessoas que amamos, pessoas que têm um vínculo muito significativo conosco.
E por vezes, por conta dos conflitos que existem em todos os relacionamentos pessoais, nós enfrentamos o silêncio por parte de quem nós amamos ou consideramos. Nos sentimos muito mal, por exemplo, quando nós mandamos uma mensagem, tentamos fazer contato com alguém e não há resposta do outro lado. Nos sentimos muito mal. Qual é o sentimento que toma conta do nosso coração quando não há resposta? Você está fazendo contato, você tenta falar, você manda mensagens, você tenta de uma série de maneiras, tenta contatar a pessoa amada, a pessoa que é significativa para a sua vida, mas não há resposta do outro lado. Há um silêncio que ensurdece, que te machuca, que te fere. Você se sente desprezado? Você se sente rejeitado? Porque a pessoa simplesmente não corresponde ao seu contato. Essa é a nossa experiência diária. Essa é a nossa experiência de vida em relação ao próximo. Mas estamos meio que acostumados. A verdade é que várias dessas experiências acabam trazendo em nós, ou produzindo em nós, uma casca emocional que faz com que muitos de nós nos tornemos experientes. Paciência, não quer falar comigo, paciência, não quer me responder, paciência. Outros não, outros vão sofrer. Mas é uma experiência muito ruim. Agora, se é ruim em relação ao próximo que é semelhante a mim, imagine se nós estivermos nos relacionando com Deus e da parte de Deus nós não sentirmos nenhuma resposta, nenhum sinal. Aqui está Davi. Davi só confiava em Deus. É interessante, amados irmãos e irmãs, que Davi, em todos os seus problemas narrados aqui nos Salmos, ele não diz que é o diabo que fez isso, que é o demônio que fez aquilo. Os inimigos de Davi são gente, pessoas, adversários humanos, gente que provocou muito mal, muito prejuízo na vida de Davi. E Davi só podia olhar para o Senhor Deus, porque até mesmo gente da sua família o prejudicou, gente da sua própria casa o prejudicou. Ele só podia olhar para Deus. Mas houve momentos, e aqui está um momento, em que olhou para Deus e mesmo Deus, para ele, não estava respondendo. A sua angústia, aquele aperto no peito, no coração, na sua angústia, ele faz essa pergunta: até quando? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Até quando o Senhor não vai me responder? Até quando o Senhor vai me deixar nessa situação? Ainda terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia. Veja, inquietações não era um viver tranquilo. Inquietações somadas à tristeza no coração. Você já experimentou no seu dia a dia uma combinação dessa? Inquietações e tristeza no coração diariamente, sem que houvesse para você uma palavra de Deus ao seu coração? Como viver? Como viver em meio a esse silêncio? A esse silêncio de Deus, a esse aparente silêncio de Deus. Estamos tropeçando, vacilando nos nossos passos, cambaleando. Deus, até quando? Nenhuma palavra, nenhum sinal, nenhuma evidência da manifestação da sua graça sobre a minha vida. Até quando, Senhor, está Deus em silêncio para comigo? Eu creio que é uma experiência que todos nós já experimentamos. Você que assiste a este culto pela internet, nós que aqui estamos, em algum momento nós passamos por uma experiência semelhante, ou talvez alguém esteja aqui passando por esse momento. Está orando, está pedindo a Deus, está clamando, está dia após dia apresentando ao Senhor a razão da sua angústia, da tristeza que permeia o seu coração.
das inquietações da sua alma todos os dias apresentando, e nada do lado do céu. Talvez você esteja fazendo a mesma oração de Davi. Ele pergunta 3 vezes, aliás 4 vezes: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Lembre-se, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Adão e Eva se esconderam de Deus. Não é? Foi uma decisão tomada por eles em meio ao pecado. Aqui é uma situação pior, porque para Davi é Deus quem se esconde dele, para não ser achado, para não ser buscado. Em meio à pressão da sua angústia, ele imagina Deus se escondendo dele, Davi, fugindo de Davi. Não me procure, não venha com a sua oração, estou ocupado. Talvez algo assim. Até quando terei inquietações? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Você está sendo derrotado, ou ele se sente derrotado. Não importa se é um adversário humano, se é uma adversidade, se é uma dificuldade, ele se sente derrotado, ou sendo derrotado dia após dia. Que situação! Ele, nessa turbulência emocional, espiritual, e sem nenhuma resposta do lado do céu. Há, portanto, em Davi um sentimento de abandono. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor se escondeu de mim. O Senhor não se importa comigo. Será? Será que Deus não se importou com Davi? Será que realmente Deus escondeu o seu rosto de Davi? Virou os seus olhos, voltou os seus olhos para o outro lado e não contemplou a situação de seu filho? Será que isso realmente pode acontecer? Como o profeta Isaías revela, registra a palavra de Deus aos judeus, ele diz assim: venham comigo e vamos arrazoar. Deus faz esse convite ao povo: vamos pensar juntos, vamos raciocinar. Quando nós entramos em situações tão delicadas e complicadas como essa de Davi, nós temos que olhar para os atributos de Deus. Quem é Deus? Quem é esse Deus a quem adoramos? Muitas vezes somos provados nas dificuldades, nas crises, para que nós tenhamos a certeza de quem é que nós adoramos. Quem é o nosso Deus? As Escrituras nos ensinam. Eu poderia usar outros textos, vários outros textos, mas nós vamos ficar somente em um outro texto de Davi, o Salmo 139. Quando Davi contempla o Senhor em um outro momento da sua vida, por isso ele diz altos e baixos, né? E ele diz, Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu a conheces inteiramente, Senhor. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Teria, portanto, o Deus de Davi se esquecido de Davi? Abandonado Davi? Se escondido de Davi? Não, de maneira nenhuma. A palavra mesmo, a palavra de Deus nos mostra que Ele conhece tudo a nosso respeito. Cada lágrima que derramamos secretamente. Tenho dito que muitas vezes o nosso único confidente é o nosso travesseiro, porque nós não podemos dividir com mais ninguém. Ele conhece até mesmo aquela lágrima que foi derramada sobre o seu travesseiro. Continua Davi aqui no Salmo 139.
Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aqui, Davi revela que Deus é onipresente. Nos primeiros versos, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Aqui, Deus é onipresente, está ao lado de Davi. Davi não tem como fugir de Deus, porque Deus está com ele. Então, obviamente, a oração de Davi no Salmo 13 é a oração de um coração angustiado, mas ao olharmos para o lado de Deus, sabemos que Deus não se esconderia de Davi, que Deus não se distanciaria de Davi, porque Deus é um Deus presente, que conhece todas as coisas, tudo que passa na nossa vida, que está conosco em todo lugar, mesmo que estejamos no meio das trevas, mesmo que estejamos no fundo do poço, Ele está ali conosco. Para onde eu poderia fugir da tua presença? Versículo 13 do Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui se exalta a onipotência de Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso. Olha para a criação do homem e você entenderá a glória do seu poder. Um Deus que tudo pode, tudo faz conforme os desígnios do seu próprio coração. Então, quando a gente estiver em situações delicadas como de Davi, estivermos perguntando até quando, quando nós nos sentimos abandonados por Deus, até mesmo desprezados por Deus, voltemos os nossos olhos para a própria pessoa de Deus. Ele é o Senhor onisciente, onipotente, onipresente, que enviou o seu Filho, para que através da morte do seu Filho, por causa do seu grande amor por nós, obtivéssemos vida e vida eterna. A resposta, portanto, para as várias situações que enfrentamos de crises na vida, quando nós imaginamos que Deus não está respondendo a nossa oração, há um silêncio ensurdecedor do lado do céu, a resposta é exatamente manter os nossos olhos focados na pessoa de Deus e em especial na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento nos ensina que esse é o caminho. Oséias diz para o povo: venham, vamos continuar a conhecer a Deus. Em Jó, como sempre destaco Jó é o nosso exemplo de crente que sofre, não é? Durante toda a sua luta, ele perguntava: por que é que estou sofrendo? Por que é que estou sofrendo? Eu sou íntegro, eu sou temente a Deus. E os seus amigos: você pecou, eu não pequei. Pecou, não pequei, ficou nessa. É que Deus se revela a Jó. Deus não responde a pergunta de Jó. Deus simplesmente se apresenta a Jó. E ao contemplar Deus, na grandiosidade da sua glória, Jó foi confortado e consolado. A nossa resposta está na própria pessoa de Deus. Está revelado aqui. Embora Davi estivesse
nesse sentimento de abandono por parte de Deus, nesse sentimento de ser desprezado, porque Deus não respondia a sua pergunta, as suas questões, porque ele sentia um silêncio do outro lado. Resolveu Davi olhar para Deus. Resolveu Davi que aquela era uma oportunidade para provar a sua fé no Deus a quem ele adorava, quando ele diz, versículo 5 do Salmo 13: eu, porém, apesar de tudo isso, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Que virada de chave foi essa? No primeiro momento, questionamentos, queixas. O Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, o Senhor está escondendo o rosto de mim, não está respondendo a minhas perguntas, a minha oração. Os inimigos, os meus inimigos, vão festejar sobre mim, sobre o meu corpo. De repente ele vira a chave. Ele diz: eu, porém, apesar de tudo isso, confio em teu amor. O amor de Deus, irmãos, por nós é incompreensível. Não dá para explicar. É um amor infinito, perfeito, sacrificial, a tal ponto que ele enviou o seu próprio filho para que morresse por nós. Davi, então, em meio às suas tristezas diárias, às suas inquietações, as suas dúvidas em relação ao cuidado de Deus sobre a vida dele, ele resolve, toma uma decisão. Apesar dessa realidade que eu estou vivendo, eu vou, sem dúvida nenhuma, confiar no teu amor. O amor de um grande Deus pela vida dele. O meu coração se alegra, se exulta na tua salvação. Ou seja, ele vai confiar no amor de Deus e no livramento de Deus acerca da situação em que ele estava. Amor e salvação. Amor de Deus e salvação e livramento de Deus. E vai expressar também a sua o quê? Gratidão. Veja, não havia aqui no início queixas. Até quando, até quando, até quando, até quando? Aqui no versículo de número 6, ele diz: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Mas o que é isso? Ele não estava dizendo agora que está com até quando eu vou continuar sofrendo, até quando? Não, ele resolveu virar a chave. Porque em meio às nossas tempestades, irmãos, que enfrentamos, muitas vezes nós não percebemos, não observamos que Deus já está nos abençoando em meio às nossas tempestades. Deus tem feito bem a nós. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesmo em meio às tempestades, Jesus está vindo ao nosso encontro andando sobre as águas. Mesmo em meio às tempestades, a mão poderosa do Senhor está sobre as nossas vidas. Há muito que reconhecer de Deus em meio às nossas adversidades, mesmo em meio à perseguição mais cruel promovida pelos nossos adversários. E Davi diz: quero cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, pelo bem que me tem feito. Parece contraditório, não é? Porque até agora, o Senhor vai se esquecer de mim? Vai se esconder de mim? Vou ter inquietações dia após dia e tristeza no coração? O meu inimigo vai continuar me vencendo, me humilhando? É isso mesmo? De repente ele fala: quero cantar ao Senhor pelo bem que tem feito. É esse encontro, essa comunhão, essa conexão especial que todos nós precisamos. Porque quando temos esse contato com o Espírito de Deus, em meio às nossas angústias, em meio aos nossos clamores, o Senhor nos faz olhar para Ele e não mais para as coisas e não mais para as pessoas. E nós então entramos numa outra dimensão, a dimensão daqueles que vencem em Cristo Jesus. É o que o Salmo está nos ensinando. Está Deus em silêncio? Não. Talvez
Talvez nós é que estejamos surdos, não ouvindo a sua voz doce e suave, confortando e consolando os nossos corações, dizendo: filho, filha, calma, isso faz parte dos meus planos para a sua vida. Você tem que passar por isso. Seja firme, a minha graça é suficiente a você. Passamos por lutas e precisamos passar por lutas, para que sejamos feitos à semelhança do próprio Filho de Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que temem a Deus, para formar Cristo em nós. Então calma, muitas vezes nós não escutamos, nós não vemos. Voltando ali, a passagem que conta sobre a tempestade no meio do mar da Galileia, Jesus andando na direção dos discípulos, os discípulos estavam tão apavorados que não conseguiram ver que era o seu Senhor que vinha ao encontro deles, andando sobre as águas. O temor, o medo, o pavor, em meio às dificuldades da vida, fazem com que sejamos cegos. Jesus, quando se aproxima, ele diz, porque o texto diz, que eles gritaram de pavor quando viram andando sobre as águas. Ele diz: calma, sou eu. É como Davi aqui: até quando? Ele não está vendo que esse Deus onipresente, onipotente, onisciente está com ele. Talvez a oração que tenhamos que fazer, quando nós estivermos passando por uma experiência semelhante à de Davi, está Deus em silêncio, talvez dizer: Senhor, abra os meus ouvidos, porque pode ser que o Senhor esteja falando e eu não esteja ouvindo. Abra os meus olhos, porque pode ser que o Senhor já esteja mostrando e eu não esteja enxergando por causa do meu medo. Deus não está em silêncio. E mesmo se estivesse, ainda assim, o seu poder se manifestaria. Não foi na cruz que por um momento Deus se silenciou? Está consumado, disse Jesus, e ali entregou o seu Espírito, e ali houve o silêncio de Deus. Mas naquele silêncio de Deus, consumou-se a nossa salvação. O seu poder se manifestou gloriosamente no silêncio da cruz. Mesmo que silente fosse, o Senhor ainda assim manifestaria a grandiosidade do seu poder. Então o problema não está no silêncio de Deus, o problema pode estar na nossa surdez espiritual. O problema não está em Deus não responder, o problema está em nós, que não estamos tendo discernimento para receber a resposta de Deus. Vamos cantar um hino agora. Enquanto cantamos, pense, você que porventura passa por uma experiência semelhante de Davi, tem perguntado: Senhor, o Senhor vai me manter nesse problema? O Senhor vai me manter ali no cantinho, esquecido? Vai atender às orações dos outros e não vai atender a minha oração? Até quando, Senhor? Se você estiver nessa situação, busque agora a manifestação do Espírito de Deus no seu coração, para que você possa olhar de uma outra maneira, para que você possa falar como Davi: eu porém confio em teu amor. Mesmo que as coisas amanhã, segunda-feira, não mudem, mesmo que não mudem na segunda, terça, quarta, não mudem, eu porém confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Que essa disposição de coração possa tomar conta do seu coração agora, quando estiver falando com o Espírito de Deus. Vamos cantar.